Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que da semana passada para cá eu encontre com vocês novamente e todos estejam bem. Semana passada nós falamos sobre palavras proferidas, palavras na vida dos nossos filhos. E nesse assunto da vida diária, nós vamos meio que dar uma continuidade desse aspecto do futuro, sobre o futuro dos nossos filhos. E eu procurei para vocês a palavra profetizar. O significado dessa palavra no dicionário é assim: servir de intermédio entre Deus e os homens ou transmitir a palavra de Deus. Então, desde que o mundo é mundo, o ser humano ele tem uma curiosidade em querer saber do que será do futuro da vida dele, do futuro da vida da sua família, dos seus filhos. Isso faz parte do nosso ser. Porém, nós esquecemos todas as vezes que nós temos essas curiosidades e cada um tem a sua forma de querer buscar o caminho para querer saber sobre esse futuro, pode ser que nós venhamos a interromper uma certa harmonia com que esse futuro possa vir a acontecer. De que forma? Quando nós queremos saber o que será do futuro dos nossos filhos, nós vamos procurar alguém de diversas formas, não quero citar aqui essas formas, mas pessoas que dizem ter esse dom de falar sobre o que será do futuro da vida dos nossos filhos e de outras coisas, mas aqui nós vamos colocar se usando para os nossos filhos. Porém, nós esquecemos de prestar atenção que quando nós vamos querer saber de algo que está escondido e em segredo lá com Deus, existe um mundo espiritual por onde caminham as energias, as vibrações, e é um mundo que anda paralelo ao nosso mundo material aqui. Então, quando as palavras são ditas em respeito ao futuro dos nossos filhos, esse mundo espiritual, ele começa a trabalhar para que possa haver o cumprimento do que foi dito sobre a vida dos nossos filhos. Porém, como aqui nós temos pessoas que torcem por nós, que querem o nosso bem, que nos ajuda, que nos dá força, nós também temos aquela pessoa que não quer que a gente se dê bem, que não quer que a nossa vida flua, que não quer que a nossa vida seja uma vida de sucesso, não é verdade? No mundo espiritual, nós temos que pensar que essas coisas também existem. Então, quando as palavras são proferidas, o mundo começa a se organizar para dar cumprimento naquilo. E as interferências também virão. Vamos dizer que se realmente aquilo estava escrito para acontecer na vida do seu filho, de uma forma tranquila, harmoniosa, porque estava em segredo, escondido lá com Deus, e a cada momento, a cada tempo, as condições, as situações do porvir na vida do seu filho fosse se apresentando. Não estou dizendo que às vezes nós não vamos ter tribulações e angústias no nosso percurso, mas eu acredito que as tribulações do nosso percurso, colocadas por Deus para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual, é dentro daquilo que nós podemos carregar. E muitas vezes, quando nós vamos tirar esse segredo das mãos de Deus e trazer para o mundo espiritual, para o mundo material, a luz desse futuro, como ele vai se desenrolar, essas tormentas e essas tribulações, elas são aumentadas. Dá para perceber? Consegue entender que a dificuldade fica maior? Nós temos uma fala que é assim: nossa, você pegou prova com a mão.
A gente se usa desse termo para querer dizer sobre uma coisa que nós muitas vezes colocamos a mão, tiramos do segredo do Senhor. Então, tanto na nossa vida, principalmente na vida dos nossos filhos, quando eles ainda estão pequenos, estão em fase de crescimento, terão todo o caminho para percorrer na vida deles. Vamos nos precipitar, deixa cada coisa ficar dentro do seu tempo, dentro das suas passagens. Nós, enquanto pais, poderemos trabalhar de uma outra forma, em uma outra dimensão. Em vez de querer descobrir esses segredos, nós, seja lá quais forem esses segredos, podemos fazer o quê? Cada um à sua maneira, em oração, em meditação, em pensamentos positivos, podemos elevar os nossos pensamentos a Deus, aos céus e pedir para o futuro dos nossos filhos. Eu aprendi isso faz tempo, desde que o meu primeiro filho era pequenininho. Eu sempre orei, então aqui eu vou dar uma dica para vocês de como eu tenho feito, que é uma coisa maravilhosa que me ocorreu há muitos anos. Eu orei por toda a criancice dele, eu orei pela adolescência dele, eu orei para Deus colocar um desejo de profissão no coração dele, para Deus dar caráter, moral, dignidade para ele. Continuo orando sempre para Deus abençoar os estudos, sempre pedindo pela profissão, sempre pedindo para que Deus abençoe a pessoa que ele vai conhecer, que ele vai se casar, que Deus abençoe os filhos dele. Então, olha só, já é um grande trabalho e é muito trabalhoso, porque eu não estou falando que em um dia nós vamos fazer isso. Nós vamos fazendo isso dia após dia. E agora me veio mais um filho, que é o menorzinho, e que eu tenho agido da mesma maneira. Por quê? Porque eu tenho plantado essas boas vibrações, tenho plantado essas orações e tenho colhido frutos. Tantos anos depois, nós colhemos os frutos. E então, se eu vi que a plantação que eu fiz foi boa e que os frutos que eu tenho colhido têm sido maravilhosos, eu vou continuar agindo da mesma forma, deixando o futuro do meu filho escondidinho na mão de Deus, que ele vá se desenrolando conforme a vida dele for acontecendo, porque a vida é dele, mas eu, enquanto mãe, estarei aqui no mesmo propósito e na mesma plantação, esperando colher todos os bons frutos maravilhosos que a vida pode nos proporcionar com respeito aos nossos filhos. Foi muito interessante, porque foi para confirmação de que eu queria falar sobre esse assunto com vocês, uma passagem da Bíblia lá de Provérbios que fala assim: amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscam, me acharão. Essa passagem, às vezes as pessoas querem levar ao pé da letra, pensando, eu vou acordar na madrugada, Deus, gente, é um ser atemporal. Nós temos que entender que quando aqui é às 3 da manhã, o horário que eu estipulo para acordar, para fazer algum voto, para fazer alguma oração, em outro lugar, só aqui no Brasil nós temos mais 3 fusos horários, já não será mais o mesmo horário. Então, Deus é um Deus muito maior do que isso, ele é atemporal. O Senhor está querendo dizer para nós, enquanto pais, focando nesse diálogo que nós estamos tendo, para que nós tenhamos atenção e nos antecipemos às coisas.
madrugar é nos antecipar. Então, no que diz respeito aos nossos filhos, o que nós podemos fazer? Antecipar os cuidados, que é muito mais fácil nós nos anteciparmos do que quando estiver em via de fato de acontecer algum problema, em via de fato da situação ficar pior, eu ter que sair correndo, resolver algum problema que possa estar acontecendo com que diz respeito aos nossos filhos. Então, veja bem, quando você se antecipa nas suas ações, quando você está com atenção, você consegue atender melhor a qualquer problema que possa vir a acontecer. E isso é o melhor que a gente pode fazer. Então, vamos nos apegar nisso. Olha, se nós madrugarmos em dar atenção para a situação a respeito dos nossos filhos e já pedir por eles, já pedir pelo futuro deles, já pedir pelo casamento deles, pela profissão deles, pela educação, inteligência emocional, pelos filhos, pela esposa. Olha só que ajuda que nós vamos estar dando a Deus, emanando energias, vibrações para a boa construção do futuro dos nossos filhos. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. E é isso daí. Na próxima, nós nos encontramos e eu espero que fique tudo bem, porque eu sempre acredito que tudo vai dar certo, ok? Se gostou, pode deixar um like, se quiser deixar um comentário, eu vou ler os comentários, eu posso responder. Se quiser falar sobre algum assunto, deixa uma dica e nós vamos trabalhar no assunto, ok? Tchau, tchau!